A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Labão que enganou a Jacó. Você vê o que Jacó fez com seu pai, né? De um jeito ou do outro, aconteceu com ele também. Então vamos lá em Gênesis 29, no versículo 20, que eu terminei na aula passada, né? Diz assim: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. No 21, e disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva de Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ver que era Léia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? No 26, e disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. Então, uma antiga candeeira, né, a lamparina, proporcionava uma luz fraca e a noiva sempre se encontrava sob o véu. Assim como se passara com Rebeca, a mãe de Jacó, e mais Léia certamente cooperava de forma decisiva no engano. Os nossos pecados têm o seu próprio jeito de nos dar o troco. Jacó fizera de conta que era Esaú, disfarçando-se desta forma. Todo o plano arquitetado para Jacó enganar Isaque foi concebido por Rebeca, e agora, para a tristeza de Jacó, ele descobriu que Labão era tão astuto e desonesto como a sua irmã mais nova, Rebeca. Então veja que, né, tudo volta quando nós cometemos o pecado, de um jeito ou de outro, né, nós temos que pagar o preço. E veja que Labão era astuto. E ele combinou com Léia, claro, né, que ela se passasse por Raquel para poder casar primeiro ela, para depois então casar a Raquel. Então veja que o pecado sempre está à nossa porta quando nós pecamos e deixamos de reconhecer e de pedir perdão para Deus. Mas veja que ele ficou 7 anos ali trabalhando e agora teria que trabalhar mais 7 anos. Mas ele já teve Léia, já teve Raquel logo em seguida, né? Deixou passar os 7 dias, que é do noivado, né, do casamento, e aí Labão deu novamente Raquel para ele, para que ele cumprisse mais 7 anos de trabalho. Então a astúcia, né, dele venceu sobre Jacó. No Gênesis 29, 28 diz assim: E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu para sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então veja que o problema da esterilidade vem desde lá de Abrão. É uma maldição hereditária. Mas é por causa do pecado, por causa do erro. Você vê que Raquel ficava aborrecendo Léia. Ela devia falar: Jacó ama mais do que eu, você ele vai descartar, você ele vai deixar de lado. E Deus, vendo isso, né, ele tomou partido nessa discussão e fechou a madre de Raquel. Veja que Sara também, né, foi estéril. Veja que Rebeca também foi estéril, né? Isaac precisou orar 20 anos para poder ter o filho. E agora também a mesma coisa com Raquel. Então essa maldição de esterilidade, ela se estende de família, né, de pai para filho. E veja que agora vamos falar sobre o nascimento dos filhos de Jacó. Veja outro trama que aconteceu, né?
novamente viu que Deus estava no controle, mas nós queremos tomar o nosso partido, não? Então diz assim: vendo o Senhor que Leia era desprezada por Jacó, abriu primeiro a madre dela, e Leia, porém, era estéril também. Veja que Leia também era estéril. No Antigo Oriente Médio, a cultura valorizava a mulher que podia ter filhos, especialmente meninos. Embora Raquel fosse a esposa amada por Jacó, ela era estéril. Raquel desejava a capacidade que Leia tinha de engravidar, enquanto Leia almejava o amor que Jacó dava a Raquel. Então veja que houve já uma intriga novamente familiar, né? Como já houve ali quando Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca mais de Jacó, né? Essa maldição familiar também veio também para a família de Jacó agora. Então aconteceu, vamos lá, Gênesis 29, 32 diz assim: o nascimento dos 12 filhos, né, e filha de Jacó. No 32, e concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atentou a minha aflição, por isso agora me amará a meu marido. Então Ruben significa eis um filho. No 33, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Simeão significa ouvindo. Então, você vê que cada nome tem seu significado. No 34, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Levi significa junto. No 35, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Judá significa louvor. No capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Veja que agora ela apertou Jacó e falou: Jacó, dá-me filhos, senão morro. Jacó falou: por acaso eu sou Deus que fechou sua madre? Né? Porque você vê, a inveja era tão grande que já estava causando um problema ali familiar, e Raquel já estava apertando a Jacó. E Jacó não tinha culpa do acontecido, não? No 2 diz assim: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Então veja bem que a mesma coisa que aconteceu com Sara, né, que deu Agar, aqui também ela deu a serva. Era costume naquela época, quando a mulher não tinha filho, ela podia dar a serva para ter filho no lugar dela. Como hoje, né, tem as barrigas de aluguel, que depois dá uma grande complicação mais lá na frente, né? Então vamos lá, no 4. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Né? Dan significa... Eu pulei os 4 filhos primeiro, né? Então, vamos lá. Levi significa junto, Judá significa louvor, né? E Dan significa juiz. Então, veja bem que, né, ele teve vários filhos, e já Dan agora significa juiz. Então, a inveja de Raquel, porque ela não podia ter filhos, mas sua irmã já havia dado a Jacó 4 filhos, acendeu um acentuado sentimento de ciúmes, que leva a pessoa a agir com raiva em relação a outra. A inveja de Raquel lembra a mesma inveja que Sara sentiu por Agar ter gerado o filho de Abrão. Jacó irou-se, né, contra Raquel devido à confusão que estava crescendo por causa
nas acusações mútuas. O desespero de Raquel fez com que ela desse sua serva a Jacó para que um filho fosse gerado, sendo considerada ela. Esta era uma prática social aceita naqueles tempos no Oriente Médio, que era uma forma de a esposa proteger seu casamento contra a infidelidade. Um homem poderia pedir divórcio se a sua mulher não pudesse ter filhos. Então veja bem que aí ela garantiu, né, a ter filhos. Então veja que ela deu a serva Bila, né, e a serva Bila concebeu um filho, né, e deu o nome dela de Dan. No 7 diz assim: E Bila, a serva de Raquel, concebeu outra vez e deu um segundo filho, né, a ela, que se chamava Naphtali. Naphtali significa lutando. Então, você vê que agora ela teve mais 2 filhos, né, através de Bila. E aí, Leia também parou de cessar, ficou com inveja e também deu a sua serva, né? Vendo, pois, Leia, no 9, que cessara de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-o a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Gade significa vem uma fortuna ou fortuna. Então, esse é o significado desse nome. Então disse novamente no 13 Leia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou o seu nome Aser. Então ela teve lá um segundo filho no 13, Aser significa feliz. E foi Rúben nos dias de cega de trigo e achou mandragona no campo, e trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandragonas do teu filho. Mandragona era uma espécie de uma planta que revigorava, né? Afrodisíaca, podemos dizer. E ela pediu, né? Leia pediu para ela e ela não quis dar. Então você vê que, né, a disputa ali era grande. Isso porque Jacó amava mais Raquel e já teve 4 filhos, né, com Leia. Imagina se ele não amasse, se amasse Leia, né? No 15 diz assim: Ela disse: É já pouco que haja tomado meu marido, tomaras também as mandragonas do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará comigo esta noite pelas mandragonas de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandragonas de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um filho. Né? Veja que ela teve um outro filho. Né? Você vê que Deus fez algo impressionante, né? Na vida de Leia, né? Então disse Leia, no capítulo 18: Me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. Issacar significa galardão. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. Zebulon significa morada. Então veja que agora ela achava que ele ia morar com ela, porque naquela época as mulheres moravam em tendas separadas e o homem, quando precisava ter com a mulher, ele chamava, escolhia a mulher que ele ia se deitar com ela. E como agora ela teve 6 filhos, então ela falou: agora sim, Jacó vai me amar, né? Agora Jacó vai ficar comigo. No 21, depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Veja que, né, Diná significa julgada. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Veja, já passaram-se aí vários anos. Vamos dizer que passou mais ou menos uns 15 anos, né, de quando ele casou com ela, por aí, né? Vamos pôr que venha um filho cada ano, eu espero um pouco, deixo um tempo passando, né? Então veja que
mais ou menos entre 12 a 15 anos já se passaram. E aí Raquel já estava desiludida, e aí começou então a orar para Deus. Veja que ela demorou para orar para Deus, né? Começou a orar para Deus para poder ver se Deus fazia algo diferente na vida dela, né? E aí Deus ouviu. Quando aqui fala em Deus ouviu, significa que Deus ouviu as suas preces, né? E aí ele se lembrou de Raquel. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: Senhor, me acrescente outro filho, né? Você vê que José significa aumentador. Então veja que ela ainda falou para Deus: Senhor, que me aumente outro filho, né? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então veja que Jacó pediu, depois já de ter tido 11 filhos, né? E mais uma filha, né? Ele pediu para sair. Mas vamos ver o que aconteceu um pouquinho lá na frente. Gênesis 35, 17, diz assim: e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terá. Então, no 35, 18, aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. No 35, 19, assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efra, esta que está em Belém. Benoni significa filho da minha dor. Benjamim significa filho da destra. Gênesis 35, 23. Os filhos de Leia, foram Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. 35, 24. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, no 35, 25, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Gênesis 35, 26. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, foram Gade e Aser. No 35, 28, e foram os dias de Isaac 180 anos. Isaac expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo, velho, farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, tudo isso aconteceu, que nós vamos ver, né, na próxima postagem, porque Leia, né, que não era amada, né, por Jacó, teve 6 filhos, e Raquel teve 2 somente. Mas Raquel, ela fez algo de errado. Ela, quando Jacó saiu da presença, ela roubou os ídolos do pai, né? Provavelmente, todos esses anos que ela não teve filho, ela ia lá orar para os ídolos e via que não tinha resultado nenhum. Aí ela passou a orar para o Deus de Jacó, né? Foi quando Deus abriu a sua madre. Então, uma lição para quem, né, vai procurar coisas aí fora da palavra, né? Pessoas que se preocupam em querer revelação, poder saber de alguma coisa, vai lá em adivinhos, irmão, isso só vai prejudicar a sua vida, vai trazer mais maldição para a sua vida. Firma-se em Deus, que Deus vai, no seu tempo, na sua hora, Deus vai realizar o seu sonho ou o seu desejo. Você tem que estar sempre na presença de Deus. Veja que Raquel, ela se afastou de Deus, né? E mesmo assim, quando houve uma oportunidade de sair da presença do pai, ela foi ainda furtou os ídolos. Significa que eles adoravam a ídolos. Por isso que a vida deles era desta maneira. Por isso que Deus fechou a madre de Raquel e não de Leia. Leia talvez era mais centrada, né? Leia talvez mais obedecia a Abrão. Amém? Fica essa mensagem, e a próxima postagem nós vamos falar esse fato. Por que aconteceu isso e como aconteceu. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de fazer o joinha, para mim saber se vocês estão gostando. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E inscrevam-se, porque vai vir muita coisa ainda que nós vamos desvendar. Nós estamos só no comecinho da Bíblia, mas até o final tem muita coisa para ser revelada. Amém? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia.